Boa noite, pessoal. Boa noite. Computadorzinho aqui. Boa noite. Voltamos aqui. Voltamos aqui no finalzinho de março para falar de mais um tema aí das mulheres, com as mulheres, mas também serve para os homens, né? Que talvez você possa aí identificar que a sua esposa esteja passando por isso e também a gente tem que saber acolher as mulheres que estão nesse lugar. Há 15 dias a gente falou do piloto automático e hoje a gente vai falar sobre um pouquinho mais profundo, né? A minha convidada de hoje, Vandirceia, que é uma empresária, foi uma empresária aqui de Descalvado. O povo deve estar perguntando cadê a Vandirceia que sumiu. Hoje vocês vão saber um pouquinho mais dela, o que ela está fazendo. E agora ela está numa outra jornada, está em casa, mas ela está entrando aí com um projeto para apoiar mulheres, chama Do Controle ao Feminino, para falar dessa sobrecarga. Coloquei uma enquete aí ontem e... Oi, Ivan, já te chamo. Coloquei uma enquete aí ontem e as mulheres, 67% falaram que dão conta de tudo. Então, é mais ou menos nesse lugar que a gente vai, né? Mais ou menos para esse lugar que a gente vai conversar. Gosto desses assuntos, porque geralmente as mulheres deixam esses assuntos nos salões de cabeleireiro, nos encontros com as amigas, e aí quando vem alguém aqui, justo aí, Ivan, quando vem alguém aqui, né, alguma mulher que consegue falar sobre isso, porque trabalha com isso, porque passou por isso, a gente leva muita percepção, afinal nós estamos aqui para gerar bom conteúdo, né? Boa noite, Ivan. Boa noite, tudo Posso bem? te chamar de Ivan, né? Posso, fique à vontade. Muitos Bem, me você chamam vai de Van, outras de Vande. mas vou te apresentar corretamente, Vanderceia Gripa, porque você vai para o YouTube e vai por aí, né? Isso daqui não tem Verdade. limite. Não, não tem. Espero que não, né? Vamos É embora. isso aí, é isso aí. Pessoal aí que tá chegando, vai entrando, vai mandando aí o aviãozinho, né, pro pessoal. O pessoal tá me pedindo aqui, deixa Isso, eu manda um compartilhar aviãozinho. enquanto isso. Tô mandando os aviõezinhos. Primeira vez uma live ao vivo, né? Eu fazia antigamente nas vendas de produto, mas Fazia sozinha. fazia sozinha, às vezes fazia com alguém me ajudando, mas assim, é completamente diferente, né, hoje. Ah, não, vai ser um bate-papo legal. Você quer se apresentar primeiro, só um pouquinho, falar de onde que você é, e aí a gente já entra para falar sobre esse assunto, para a gente Vamos lá, fechar então. março, né? É verdade. Março é o mês das mulheres, né? Na Isso, das verdade, mulheres. todos os meses da mulher. E, então, meu nome é Vandirceia Aparecida Gripa, tenho 44 anos, não tenho problema com a minha idade. Pelo contrário, eu vejo que as minhas conquistas estão em cada fase da minha vida, eu amo essa idade. E amarei muito mais as próximas, né? Com mais Sim. sabedoria, enfim. Eu moro na cidade de Descalvado, acho que muita gente já me conhece. Sou mãe de 2 filhos, casada com o Sérgio, fazendo uma transição de carreira, né? Sim, é isso Bem aí. diferente da qual eu era experiente, né? E estamos aí nessa jornada. Me identifiquei muito com o ateliê, eu creio que foi uma porta enorme para eu estar onde eu estou hoje. Eu me conectava muito com as minhas clientes, com os meus clientes também, porque, querendo ou não, nós somos humanos e essa necessidade de calor sempre vai existir, independente da internet, independente das redes sociais, o que seja. Essa conexão, esse calor humano é muito bem-vindo. E Sim. aí, eu fiz uma jornada aí bem diferente da qual eu estava e amando, cada dia uma Sim. descoberta.
E Há é quanto isso. tempo você Onde eu deixou? estou, onde eu estou. Todo mundo me pergunta, né? O que você está fazendo? Algumas eu brinco que eu estou aposentada. Mas aposentada Há quanto tempo você deixou a empresa? tem 2 anos, vai fazer 3 já. 3 anos. No final do ano faz 3 anos. Foi uma decisão inicialmente muito difícil, porque eu amava o que eu fazia, mas foi algo muito importante, um divisor de águas que eu fiz na hora certa, do jeito certo, porque eu percebi que família é família. E a minha família estava precisando muito da mãe, da esposa, e eu resolvi, de corpo, alma e espírito, fazer essa regressão, né? Para estar com eles, e foi aí que eu identifiquei tudo que eu estou vivendo agora, o que eu quero passar um pouquinho aí para o pessoal. Conheço essa história, até ficou muito bem contada, né? Por ter estruturado aí seu método, seu curso, e junto com a Renata. E eu sei que a transição, muitas vezes, da pessoa que quer começar a empreender, né? Quer ir para esse caminho, ela é difícil, mas também parar, né? De sair e fazer esse caminho para ficar só em casa também é difícil. Ali no seu método, no seu curso, você usa muito o termo guerreira. Ele ainda te representa? E Me arrepia. Pode você falar. Não me representa. Quando que isso deixa de ser virtude e vira peso? Porque é hábito das pessoas olharem, às vezes, a história de uma mulher e falar, nossa, você é guerreira, né? Por conhecer o histórico de algum acontecimento ali, alguma fase que passou alguma coisa. A gente entende o que a pessoa quer dizer, mas nem sempre é virtude, porque atrás disso tem muito peso. Né? Verdade. Fala um pouquinho disso. Vamos lá. Sempre ouvi essa palavra, sempre. Nossa, você é guerreira, você é guerreira, você é guerreira. Até quando essa armadura me vestia muito bem, era algo louvável ouvir. Mas depois que eu fiz esse caminho de volta, o que é o caminho de volta? Eu vou explicar um pouquinho para as pessoas entenderem, porque está dentro do guerreiro. O caminho de volta é fazer aquilo que você acredita muito, mas que está dentro do seu inconsciente e você mesmo não sabe bem o que é. Por exemplo, do controle ao feminino. A guerreira, para mim, Wandirceia, ela não leva esse título de feminina, sabe? A guerreira, eu vejo que as pessoas não olham para você como uma mulher feminina. Elas olham para você como uma armadura de força, de luta, de dores, porque assim, a guerreira é como se ela estivesse o tempo todo sobre algo. Então, eu falo que não faço mais parte desse, não tenho mais esse título, porque eu busquei deixar essa armadura. Quem carrega o guerreiro é aquela pessoa que ela não tem tempo para descansar, sabe? É aquela pessoa que ela se pega aos poucos, assim, entre ela mesma. Sabe quando você conversa com a sua mente, você se pega por alguns segundos imaginando uma vida diferente, mas ao mesmo tempo você fala assim, não, deixa para lá que isso não é para mim. Eu tenho problemas para resolver, eu tenho coisas para resolver, eu preciso resolver o problema das pessoas, e aí você não para olhar para si e perguntar, quem é você? Quem que a Wandirceia quer hoje? Por que a Wandirceia está buscando algo diferente? Então, quando eu resolvi deixar essa armadura... Tá sempre preocupada, né? Sempre preocupada, agitada, e assim, é engraçado que a gente não se reconhece como guerreira, né? A gente acha que tá tudo bem, que é um automático, a gente vive no automático. A guerreira, ela vive no automático. Por quê? Porque ela está sempre o tempo todo em função de alguém ou de alguma coisa, menos dela mesma. Então, hoje não. Hoje esse título de guerreira não cabe mais na Wandirceia, na Ceia, nos títulos que eu tenho. Eu não quero isso para mim. Me serviu por um bom tempo, muito. Não vou desprezar totalmente, né, lá atrás, porque ela me serviu para muita coisa. Essa história, né? Para me defender, para me proteger, para eu avançar. Mas assim, hoje que eu sei quem a Wandirceia é, eu não preciso mais desse título. Não tenho vergonha de dizer que eu preciso de alguém, que eu preciso de ajuda,
que tá tudo bem se eu chorar, que tá tudo bem se eu pedir colo, porque eu sou humana e principalmente eu sou mulher. Tudo isso, pedir colo, pedir ajuda, faz parte da fragilidade. E as pessoas entendem fragilidade como fraqueza, né? Dói deixar esse armadura, esse papel da guerreira? Dói porque, dói porque você tá tirando camadas de você. Por mais que é algo super entranhado em você. Então, assim, você se reconhece desde quando você é gente, aquilo. Então, as pessoas te reconhecem e você se reconhece. Mas a verdade não é que você se reconhece, você se olha pelos olhos dos outros. Por quê? O ambiente no qual eu vivi, a minha história, né, de abandono, de rejeição, fez com que eu me vestisse com essa armadura. Então, assim, quando você começa a tirar os pedaços dela, porque você não vai conseguir ela totalmente. Sim. Mas não é a única vez que você vai lá e fala, ó, tô livre dessa armadura. Não, uma reconstrução total, sabe? Quanto tempo você levou para isso? Para falar, me livrei disso? Olha, 1 ano. Um pouco ano. menos. É porque, na verdade, assim, você só vai que você carrega uma armadura quando você começa a se confrontar. Então, assim, peraí, por que eu tô vivendo isso? Eu não quero viver isso. Porque eu fiz uma busca assim, ó. Eu fiz uma busca interna. Então, pensa, foi uma ruptura. Eu era empresária, né? Então, eu tinha um domínio total daquilo que eu fazia, reconhecida naquilo que eu fazia, mas eu não estava mais me reconhecendo. Então, assim, começou uma confusão na minha mente, porque eu sempre fui uma pessoa que busquei resposta para muita coisa. Até eu sou uma pessoa um pouco chata naquilo que eu faço, porque assim, eu não aceito qualquer coisa, eu gosto de entender a origem das coisas, o porquê disso. Então, quando eu me tornei mãe, já começou com a Beatriz lá atrás algumas questões, alguns conflitos internos, mas como eu tinha muita coisa para fazer, muito problema para resolver, a gente sempre vai deixando de lado, né? a gente de lado. E aí, quando veio o meu segundo filho, que houve uma necessidade maior da minha presença, foi aonde eu falei, não, chega, eu preciso me entender. Então, assim, foi uma dor imensa, teve início de depressão, tá? Início de depressão. Para mim, depressão é quando você realmente não sabe quem você é, ou por que você está fazendo isso. Então, houve sim o início de depressão, totalmente perdida, porque assim, imagina, 12 anos de rotina, de repente, puf. Ah, mas o que te levou a tomar essa decisão? Meus filhos. Porque, como eu fui criada sem mãe, meu pai é ausente devido à profissão dele, então eu sempre acreditei e tinha isso comigo que eu seria uma mãe presente. Mas a armadura te tira a clareza das coisas. A armadura, ela não deixa você se conectar fielmente com a sua essência, a essência da pessoa. Então, uma mãe guerreira, olha, eu vou falar por mim, mas é 100% garantido do que eu tô falando. Uma mãe guerreira, ela não consegue se conectar 100% com o filho. Não consegue. Porque ela tá mais preocupada Cortou um pouquinho. com as necessidades externas do que com a necessidade interna. Acaba não conseguindo. Então, vou voltar um pouquinho. Então, assim, a mãe, ela é mais preocupada em se conectar mesmo. E eu sei disso, sabe por que eu tô falando? Porque eu tinha quase 2 anos, ele tem 4. E eu deixava ele com a babá, ia trabalhar, e eu via na cara dele assim, sabe, um olhinho diferente me querendo, e era uma coisa que me incomodava muito. E quando eu chegava à noite, ele estava me esperando, então a gente tomava banho junto, mas assim, ele não queria dormir comigo, ele pedia sempre o pai dele, então ele ia meio que só em alguns momentos. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. E nesse meio tempo que eu fiz o caminho de volta, que eu realmente decidi viver a minha vida com os meus filhos, foi quando eu identifiquei a necessidade deles, e do Gael principalmente, porque ele era menor, que eu vi que ele começou a me pedir mais. Então, assim, ele queria mais ficar com a mãe, e aí ele já me aceitava dormir. Então, assim, quando realmente a gente se conectou, eu falei, nossa, sabe? Então, por isso que eu tenho essa percepção que a guerreira não se conecta 100%, nem com os filhos, nem no casamento. Ela tem um alvo, ela se conecta com alguma coisa, um alvo.
Por exemplo, a empresa. Meu negócio era empresa. Então, o meu alvo era aquilo. Desde que eu chegasse em casa e me dedicava com os meus filhos meia hora. Mas você sentar e brincar não é aquela conexão que uma mãe e um filho precisa, ou de um casal. Então, é muito difícil, é doloroso, e eu falo, guerreira, você não consegue se conectar 100% com a tua vida. Então, não é só com os seus filhos, é com a tua vida. A gente acaba se doando tanto para os outros nesse controle que não faz bem nem para eles e nem para a gente. E aí, só para a gente deixar claro para as mulheres que vão assistir, porque às vezes você falou do inconsciente, que é uma coisa interna, mas assim, em questões do dia a dia, dá para a gente mostrar o que é o controle. Por exemplo, comigo na minha vida, eu vi que o excesso de proteção do meu pai me trouxe, que era dele, mas me trouxe para esse lugar, como se eu aprendi isso. Então, eu trouxe isso para a minha vida adulta, quando eu tive meus filhos. Então, vamos supor, uma mulher, eu quero perguntar para você, que vai ter o curso, né, até para elas identificarem aqui, uma mulher que se preocupa demais com a limpeza da casa, a ponto de quem está dentro de casa ficar de castigo porque não pode sujar, é controle. O ciúme do marido, o marido demora 10 minutos para chegar do horário de costume dele, já começa a ligar, na cabeça dela ela está preocupada, que tal se acontecer alguma coisa, é controle. Às vezes querer, até com relação aos amigos, né? O pai e mãe, e achar que tem que cuidar demais, que agora eu amo, que agora eu tenho que honrar, é controle. Então, assim, o que é o controle nas coisas básicas aí, para que as pessoas se identifiquem, porque às vezes parece que é só no trabalho, é só a mulher de sucesso, é só a mulher que trabalha demais, mas não. Muitas vezes, uma gerente do lar, que até ganhou esse nome, você fala isso, né, no seu curso, ela acaba tendo esse papel, né? Olha, esses exemplos que você citou é controle. Eu vou falar de mim. Tá travando um pouquinho, Van. Tu disse teu pai, né? O meu tá normal, é mais você que tá travando mim. Ah, é? É. Mas a sua imagem tá até um pouco embaçada por minha. Ó, você falou do teu pai. No meu caso, é completamente diferente. Como minha mãe tinha ido embora quando eu tinha 6 anos, então a gente aprendeu a sobreviver, a viver sozinha. Por quê? Meu pai era ausente porque ele tinha que trabalhar. E por esse fato de eu não ter ninguém, eu aprendi a controlar as coisas desconfiando de tudo e de todos. No sentido de que eu sempre tinha que estar no controle de tudo, por mais que às vezes não cabia decisão a mim, mas eu tinha que estar ligada com aquilo que estava acontecendo, até pelo fato de ser segurança para mim. Então, assim, eu sentia, hoje eu entendo isso, né? E qualquer decisão que eu não participasse, eu poderia ter uma surpresa aí, peraí, alguma coisa pode acontecer. Então, vamos resumir em alerta. Eu vivia em alerta o tempo todo, para tudo. Então, tudo que eu ia fazer, eu estava em alerta. Peraí, mas por que isso está acontecendo? Mas por que essa pessoa está decidindo assim? Mas por que essa pessoa está fazendo isso? Não chega a ser uma neura. Chega a ser mesmo, que hoje eu vejo que a minha vida tinha um controle total nas coisas. Como você falou de limpar a casa, eu tinha esse hábito de ter que limpar a casa, porque é uma necessidade que você tem de preencher uma dor que você nem conhece. Não para, hein? Então eu falo, não para. Então eu falo que o controle é uma necessidade que você tem de preencher uma dor. Seja ela qual for, que você precisa identificar. A minha era essa, de viver muitos anos sozinha, ser muito independente muito cedo. Então, eu criei internamente essa necessidade de estar o tempo todo vigiando aquilo que eu fazia. Não as pessoas, mas aquilo que estava direto ou indiretamente ligado comigo. Isso me fez me tornar uma ótima profissional,
né? Sempre tomei decisões assertivas aí nessa questão, mas pessoalmente é horrível, porque você não tem paz. Então, a falta de controle, ela tira de você a paz interior, porque quem quer ter o controle das coisas, ela tá tirando algo de si que nem ela tem. Então, é bem complexo essa parte, porque assim, a maioria das pessoas que estão cansadas, desanimada das mulheres, se você olhar o íntimo da vida delas, elas não têm nem para dar, nem para si próprio, quanto mais para as pessoas. Então, você viver Aí sempre vai pro tentando suprir esforço, né? E esse isso. esforço que vira... Você sempre está tentando suprir alguma coisa de alguém, preocupada com, meu marido não chegou, por quê? O que será que está acontecendo? Ele está com alguém ou não está? Mas é porque ela não tem um reconhecimento próprio, ela não entende a sua essência feminina, ela não enxerga a beleza dela em si, então ela começa a transferir a insegurança dela para as pessoas, para as coisas, para o objeto, porque se você limpar uma casa, essa neura de limpar uma casa, alguma segurança aí, que tem o tempo todo de algo para ela se apoiar, para se sentir segura. Ô, Van, quando você tinha empresa, e aí, né, eu até coloquei o tema da liderança com leveza. Porque, independente se você é só aí, dona de casa, do lar, se trabalha fora, se é empreendedora, se é empregada, independente disso. Mas na empresa, você também tinha esse controle, porque você era líder ali, né? Era proprietária, mas era líder, tinha os seus funcionários. Você tinha também esse controle com os seus funcionários? Porque é diferente a liderança, tem muita gente que confunde a liderança. É diferente a liderança do controle. O bom líder é aquele que olha para o funcionário, identifica o que ele faz bem e deixa na mão dele. Porque se ele está fazendo o que ele está fazendo bem, ele está agradável e ele vai produzir muito. Não é ficar em cima. E você tinha isso também na empresa? Olha, é até engraçado, né? Meio ambíguo, assim, é diferente porque... Muitos empreendedores acabam vendo, principalmente no YouTube. Então, eu acho que para as mulheres aí que têm cargos de liderança, CEO, ou já são empreendedoras e estão crescendo, também olhar para esse lugar, né? No meu caso, como elas não olhavam para mim, nem família, proteção de pai e de mãe, eu sempre tive que me autoafirmar o tempo todo, buscar, sabe, fazer curso e tudo mais. O que eu tinha como um olhar empreendedor para funcionário? Já era um pequeno excesso. Eu já tinha necessidade de fazer com que elas olhassem para... Porque elas, que a maioria sempre foi mulher, olhasse para si, acreditasse no trabalho, acreditasse que elas tinham capacidade de crescer. E eu vejo que, assim, muitas não estavam preparadas para isso. E aquilo eu ficava indignada, porque, assim, como eu aprendi a sobreviver sozinha, aprendi autodidata, aprendi tudo, muita coisa sozinha, é como se você refletisse. Sabe aquele efeito reflexo? Literalmente? Então, assim, pô, se eu consigo, você também consegue. Só que, assim, você não pode jogar... Ela estava no lugar certo e você no errado, né? E você achando que... Entendeu? Isso, então assim, as pessoas, elas têm um tempo de maturidade, um tempo de crescimento, uma história de vida, um ambiente diferente do seu, uma família diferente da sua, uma estrutura diferente, que fazem as pessoas pensarem e agirem diferente, hoje eu entendo. Então assim, o que me indignava era isso, então é onde eu abraçava a maioria das coisas para fazer tudo sozinha, porque eu depositava uma confiança e aí não tinha esse retorno da confiança, mas hoje eu entendo que tudo tem que ter um equilíbrio. Que você olha para uma paisagem, você enxerga algo diferente da minha, que é um complemento, não uma necessidade real de você enxergar a mesma coisa que eu enxergo. Não sei se ficou claro, mas tinha essa dificuldade de comunicação, sim. Tinha. Eu anotei uma frase lá do que você fala, né, no seu curso, e eu queria que você falasse sobre ela. O que te salvou antes pode estar te prendendo hoje.
É, como você fez essa transição, né? Essa escolha? É, você fala isso baseado no quê? No seu passado, na sua vivência? Sim. Porque, assim, como eu falei no começo, me protegia, ou assim, o ser guerreira me protegia. Então, era uma blindagem que eu usava para me defender de todos, e até eu falo de mim mesmo hoje. Por quê? Porque, na verdade, assim, a vida está acontecendo aí fora, mas você não está vivendo a sua vida. Entende? Algo está acontecendo, o movimento está acontecendo, mas você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo um movimento de alguém, de algum porquê, mas não a sua. Então, por isso que eu falo bastante essa frase, porque eu falo que essa frase, ela me resume muito, sabe? Aquilo que me protegeu a vida inteira, hoje não quero mais. Então, é tão verdade que eu sempre me conectei mais com o lado masculino do que com o feminino. Porque o lado masculino, ele é mais Olha, racional, ele é mais assertivo, ele é mais exato, lógico. E nós, mulheres, não. Você viu que eu me incluí, né? Nós, mulheres femininas, não. Nós sim, estamos num mundo totalmente diferente. É um mundo, assim, não deixa de ser lógico e nem racional, mas é um mundo colorido, sabe? É um mundo divertido, é um mundo de troca-moedas, que você consegue ter uma amizade de verdade, sendo leve, você apoiar alguém e acreditar que aquela pessoa tá torcendo por você. E eu percebo que, assim, eu tinha muito mais conexão masculina, até nas empresas que eu trabalhei há muitos anos atrás, até pelo fato de eu estar no meio corporativo e eu liderar homens, na época era muito mais fácil de liderar homens do que mulher. uau. Por quê? Porque eu sempre vesti essa armadura. Então, assim, né? Era uma postura que eu tinha de autoridade, eu sei fazer o que eu estou fazendo, e automaticamente, por eu ter ter um lado mais governante, mais líder, então assim, eu sempre consegui impor respeito, mas não impor no sentido de goela abaixo, era uma conexão muito verdadeira, assim, sabe? Até em churrasco, eu sempre sentei muito mais em rodas de homens do que com mulheres. E a minha filha falar uma marina do que com as meninas, não sei, não batia, sabe? Então eu vejo que hoje é completamente diferente. Então, essa frase, o que me salvou antes, hoje pode estar atrapalhando a sua vida, pode estar estragando literalmente a sua vida, é isso. É você não se conhecer. Então, assim, por eu me conhecer hoje, saber quem que é a Wandi, reconhecer as minhas dores, porque eu falo que a dor, ela é necessária para você evoluir. O que torna a dor um obstáculo é você ficar vivendo e vivenciando essa dor. A dor, ela tem que ser um pré-salto, uma pré-queda, né? Então, assim, a dor, ela traz pra gente. Então, é isso que eu aprendo. Então, peraí, hoje eu tenho a plena convicção que eu não vivo a dor, entendeu? E o ser guerreira, você tá nesse quadrado, vamos dizer assim, de um mundo fechado, Essa eu bolha, nem né? redondo, essa bolha, é você falar assim, puxa, não posso estar aqui, sabe? Tem que ser diferente. Então, essa frase, ela me definia exatamente. Então, assim, você consegue sair da sua zona de conforto, se confrontar, e aí quando você se confrontando, você começa a clarear, sabe? Tirar as camadas do repolho, que a gente costuma brincar, né? Você vai tirando as camadas e você vai se reconhecendo e falar, caraca, eu isso por causa disso, não acredito que eu tô nesse lugar por causa disso. E assim, parece tão besteira, mas não é. Porque pensa, ambiente, influências, dependência emocional. Então, tudo isso constrói essa camada. Tudo isso constrói essa armadura. Então, hoje eu sei que eu não estou mais nesse lugar porque eu consigo ver um mundo diferente, como eu falei para você no começo. Eu me olho no espelho, então, assim, eu não estou saindo para a guerra. Eu não estou saindo para um desafio, sabe? De ter que fechar um negócio, de ter que ser assertiva. Não. Eu levanto, eu olho no espelho e falo, uau, você tem para me entregar hoje? O que eu posso contribuir com alguém hoje, entende? Ô, Van, você falou de bolha, e eu pensei aqui, você vai começar, né, a divulgar o seu curso agora para apoiar as mulheres, e
você vai contra uma bandeira muito forte aqui na internet, que é das mulheres independentes, guerreiras, que não precisa de homem, que não precisa de ninguém, e que critica as mulheres que deixam aí uma posição, que nem se for empresária, né? Deixa aí uma posição, deixa uma profissão, deixa um diploma que ela batalhou para ficar em casa com os filhos. Você foi muito criticada por isso e tá tudo bem você aí assumir essa controvérsia? Você acha que atrapalha? Olha, o fato Você é, falou de Deus, influência, influencia, né? Porque fica muito sim, bonito, fica sim. disfarçado, muitas vezes essa guerreira fica disfarçado de empoderamento, né? Essa Então, palavra empoderamento pode ser que até traga algumas divergências, algumas questões conflitantes para mim, mas assim, empoderamento é uma fraqueza disfarçada de armadura, vai. De armadura forte, sabe? De é que tem autossustentável. assim, desde que a internet aconteceu, apareceram umas palavras novas que, no sentido em si, eu sou jornalista, eu sou muito do ipsilíteres, então eu sempre vou para o dicionário. Eu sempre vou para o significado, porque tem o significado e tem Sim, o significado que a pessoa quer dar, né? Ou que sim, aquilo que colocam convém, né? naquilo ali, até que se usa É. de comunidade. Mas assim, Uhum. então, o empoderamento, a resiliência, a gratidão, então ficou até meio piegas, só que fantasiaram esses termos, né? E vai para um lugar que aqui na internet não é tudo isso, não. Assim como eu falei de mulher multitarefas, isso, o negócio de ser multitarefas te leva muito para esse lugar, te leva muito para o piloto automático, como a gente falou aqui, né? E aí Verdade. fantasiaram isso a ponto de vender e ensinar a ser multitarefa, cara. Se você abre muitas frentes, você não faz nada direito. Eu sei por mim que eu já fui muito assim. Eu fui muito Verdade. assim. Ó, não é porque eu deixei, não é porque eu tô fazendo esse caminho de volta, que eu fiz esse caminho de volta, que eu me conectei com o feminino, que eu vou perder minha personalidade. Entendeu? A minha personalidade é forte. Eu sou de combater um bom combate e ir até o fim naquilo que eu Você quero. não acha que a mulher que fica em casa ainda é desmerecida? Muito, Dé. Muito, porque assim, É o que que isso que eu queria acontece? dizer. Sim. Sabe o que eu acho? Assim, você não pode julgar a vida de alguém se você não conhece o lugar que ela está. Numa entrevista, não sei o nome dessa pessoa e achei muito interessante o que ela falou. Não é demérito nenhum, eu ficar na minha casa, deixar uma profissão de 25 anos, mentira, acho que de 12 anos, para eu construir a minha família. Porque eu sei que amanhã depois o meu maior sucesso é olhar para o meu filho de 25 anos e falar, pô, o cara deu certo. Entendeu? Então, ficar em casa não é demérito, ficar em casa não te emburrece, ficar em casa não denigre Não a é sua imagem. desperdício de faculdade, Não, diploma. nunca. Eu tenho um monte de curso de faculdade, eu tenho várias pós, fiz o caminho de volta e foi o que eu acho que foi, acho não, foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, porque esses E você 2 pode anos que eu voltar também, né? Eu tenho amigas que posso, ficam um mas é isso que tempo, eu voltam. falo, as Até para. pessoas, E que fique claro aqui que a gente não está defendendo aí que mulher não pode trabalhar, nada disso, né? não, nada disso, Mas nada é que disso. Essa esse é uma lugar escolha que eu fiz e ainda, eu eu acho que pude. ainda tem a mulher tem uma resistência disso, de que, isso não é reconhecido, talvez, né? E Tem, aí vai para tem. um reconhecimento que Então, talvez mas é tira de porque dentro de casa para dar para os outros, né? De é fora. é uma falsa ideologia, né, que se criaram, que a mulher precisa estar em movimento na rua. Mas a base maior, quem constrói somos nós dentro de casa. Se você não tem um bom lar, se você não tem uma boa estrutura, como é que você vai ter sucesso aí fora? Pode até com uma coisa, você pode até conseguir sucesso, dinheiro, fama, mas quando você voltar para tua casa, quem que vai estar lá para celebrar com você? Então foi isso que eu fiz o caminho de volta, foi exatamente isso, porque assim,
nós somos, como eu falei no começo, nós somos seres humanos e dependemos de outras pessoas. Então, nós somos uma comunidade, nós somos humanidade, precisa do calor. Então, essa mulher que está em casa, como eu falei, ela não emburrece por causa disso. Pelo contrário, nada impede ela voltar amanhã depois. Por quê? Ela vai estar tão bem satisfeita, tão bem segura com aquilo que ela fez, deixou a base dela nada, que quando ela resolver voltar, não vai ter nada que para ela, porque ela vai ter certeza, falar, puxa, eu fiz um trabalho bem feito, agora deixa eu seguir um pouquinho mais ali, sabe? Diferente daquilo que estava fazendo. Então, não é demérito nenhum, pelo contrário, é louvável. Porque a gente precisa ter muita coragem de enfrentar essa barreira social e muitas vezes também até barreira familiar, sabe? Eu já ouvi muitas vezes, você é doida, filho cresce, depois te larga e vai embora. Eu falei, filho, mas eu não vou criar filhos para ficar debaixo da minha asa. Eu quero realmente que os meus filhos vivam o melhor que eles têm longe de mim, sabe? Que curtam, que eles se reconheçam, sabe quem é e vão, assim, com medo de viver. E a mãe saber que está lá atrás, que apoiou, fez o trabalho bem feito, está tudo bem. Então, esse hoje é o meu lema. Não que antes não fosse, mas por eu estar bem comigo mesmo, saber quem eu sou, o que eu quero, eu vejo muita proteção dos meus filhos. Sabe, Dé? A Beatriz, que é adolescente, ela puxou muito de mim a personalidade, no sentido que a Bia é muito determinada. Só que eu percebo que comigo hoje em casa, eu acolhi ela de uma forma diferente do que antes, sabe? Então hoje hoje eu mostro para ela assim, que ela pode chorar, que ela pode falar das dificuldades dela, que ela é uma mulher que faz parte, que a mãe está aqui, que se ela precisar, é só chorar, às vezes ela não precisa ouvir nada, ela só quer nenhum conselho, só quer Então, a nossa postura como mãe, mulher, esposa, quer que seja amiga, faz muita diferença no ambiente que a gente está inserido, sabe? E por eu ter a certeza hoje de quem eu sou, então aquilo que eu te falei da minha personalidade, eu sei que eu vou enfrentar muitos problemas por essa questão do empoderamento, porque hoje está um cabo de guerra, né? Entre mulheres, empoderamento, de estar em casa, mas assim, se eu sei o que eu quero, aonde eu vou, e eu tenho experiência própria daquilo que eu estou fazendo, que é real e dá muito certo, eu faço aquilo que acredito e vamos embora. Fala um pouquinho do seu curso, até porque você é casada, então você voltou para casa, para os filhos, mas ele é para quem, né? Você falou aí da sobrecarga, tudo, mas é para fazer esse retorno para casa ou não necessariamente? E no caso, uma mulher que é guerreira, que tem aí um filho, tal, mas ela não tem um companheiro que tem ali que provê em casa, tal. Esse curso também é para elas. O que você fala? Olha, esse curso é para qualquer tipo de mulher que queira realmente se conectar com ela mesma. Sabe quando você está se sentindo cansada, esgotada, perdida, sozinha, o que eu faço agora? Porque a gente sabe que uma mãe solo, ou seja por N motivos, é complicado. Então, assim, não necessariamente todas as mulheres têm não é capacidade, mas tem essa proteção de ter alguém, um companheiro que favoreça esse caminho. Então, o que eu vejo? Se ela souber, a palavra que quero usar, administrar o tempo dela para as coisas, como você falou, não ser multitarefas, sabe? Não pegar problema dos outros para resolver. Mas se ela for uma pessoa que ela quer realmente viver a vida dela para ela vai conseguir fazer esse caminho de volta, mesmo estando trabalhando. É possível. Porque, assim, todo mundo tem as 24 horas do dia. Então, eu falo assim, eu tenho uma amiga que ela trabalha, ela conseguiu conciliar meio-dia dela, porque é o tempo que o filho fica na escola. Então, ela consegue, esse tempo que o filho está na escola, fazer tudo o que ela precisa. E depois desse meio período, ela vai e fica com a criança. Ah, mas, Wandy, não é possível fazer isso. Preciso trabalhar o dia todo, a criança fica na escola o dia todo. Tá, mas e à noite? O que você faz? Final, o que você faz? Então, a gente sabendo distribuir o tempo
que nós temos, sabe, de viver mesmo, é possível para qualquer dificuldade, para qualquer situação, qualquer tipo de vida. Aqui, eu falo, a questão do controle ao feminino é você se conectar com você mesmo. Saber que você pode dizer não e deve, seja para quem ou para quê, que você merece sim deitar, não fazer nada, deixar a louça na pia, descansar, que isso não vai te trazer mais culpa porque você está fazendo isso, você não vai deixar de ser menos produtiva do que porque você está fazendo isso, pelo contrário, quando você respeita o seu limite, sabe? A sua necessidade de descanso, a sua necessidade de desligar tudo e falar, eu vou dormir, eu vou ler um livro, eu acho que, assim, isso são os pequenos detalhes que você começa a introduzir na sua rotina que faz uma diferença enorme aqui, ó. Porque a mulher guerreira, ela traz muita culpa, medo. O que move a mulher guerreira é muito medo, muita culpa, sabe? Esses dois sentimentos parece que é o que faz a mulher guerreira se movimentar, se mover, avançar. E não é. E quando você faz o caminho de volta, você está retrocedendo, você fala assim, puxa, eu tô perdendo tudo, né? No chão, tô perdendo tudo. Não, pelo contrário, às vezes é necessário você retroceder para você se reconectar, para você colocar assim um novo trajeto no seu GPS e falar, peraí, deixa eu traçar minha rota aqui. E sabe uma coisa interessante que me ajudou muito e me ajuda todos os dias? É eu traçar um plano, um sonho, sabe? Porque o que te dá força para você avançar dia após dia, de você se conectar, fazer algo diferente, ou desfazer algo e fazer de novo, é você ter um sonho. Qual que é o seu sonho? Norte ali, né? Tem um norte. E porque sem norte, você está à mercê da vida. E a vida vai te levar a lugares que talvez você não queira, mas você não decidiu, a vida vai decidir. Então, é muito interessante esse lugar de você, seja quem você for, mãe solo, que trabalha, ou que não tem esse apoio masculino, que às vezes não tem porque o homem não quer, mas é porque não dá agora. Nada como um planejamento para o casal fazer, sabe? Então, assim, toda necessidade da nossa vida está no quê? De você planejar. Você está centrada naquilo que você quer, independente do que aconteça, fala, peraí, eu vou por aqui. Então, eu conhecendo o caminho que eu quero, pode vir o que for, eu vou conseguir avançar. Com leveza, sabe? Com alegria, com clareza, porque a guerreira tira muito a clareza das coisas da vida, a guerreira tira a clareza de tudo. De tudo que é bom, sabia? De tudo que é bom, te ofusca, porque você vive no automático. E vivendo automático, você está programada para fazer coisas que talvez você nem sabe que você está fazendo. Que você nem sabe que você tem esse tipo de padrão. A doutora Fernanda está aqui, que falou disso no corpo, né? É verdade, a Fer replicou bastante aí na live, ela disse que as consequências de uma não decisão refletem no nosso corpo. E, na verdade, é um alerta, né? Opa, peraí, um stop. Por que está refletindo isso aqui? O que eu preciso avaliar? O que eu preciso fazer para eu ter uma vida saudável? E esses pequenos atos no nosso dia a dia faz muita diferença. Muita diferença. Nossa, peraí, então todos os dias eu vou tirar 10 minutos para eu ler um livro. Eu vou criar esse hábito e eu vou conseguir. Então, são essas pequenas construções que do controle ao feminino me trouxe. Sabe, porque você começa assim, peraí, você começa a se desconectar com aquilo que é automático. Como você, assim, eu despluguei esse botãozinho. Nossa, mas ela me trouxe essa clareza. Mas peraí, aí você vai avançando. É muito interessante porque um hábitozinho que você instala novo no seu dia, você começa a ter percepções daquilo que você não tinha. Aí você começa com aquela fome de querer mais, mas mais não é mais no sentido de fazer mais. Não é fazer mais. Pelo contrário, é de fazer algo bem feito, clareza, com leveza, e é maravilhoso. Você está estudando, né? Você está fazendo o Corpo Explica, você está psicanálise, é psicanálise? Psicanálise e psicologia e comportamento humano. Os dois atendimentos presencial online, né? Os dois atendimentos com você que tem no seu curso, é sobre isso para você dar esse apoio aí para elas, para as alunas, como que vai ser?
Inicialmente assim, a gente vai juntas, né, interagir para a pessoa se identificar. Peraí, eu sou guerreira por quê? O que me trouxe até aqui? Qual foi a armadura que me trouxe até aqui, né? Então, como que eu vou fazer para identificar? Porque assim, é um tema muito complicado, né? Muitas mulheres se intitulam como guerreira porque elas acham que elas são autossuficientes em tudo, realizadas em tudo, não é bem assim, eu creio que é uma máscara. Então, primeira, você ser verdadeira com você mesmo. Você quer realmente fazer o curso do controle ao feminino? Então, peraí, eu preciso ser verdadeira. Não adianta você querer fazer esse curso se você não for verdadeira e confrontar a sua realidade, os seus sentimentos. Você não vai voltar a estacar zero. E vou falar mais, viu? Volta até pior, porque você vai voltar mais confusa do que você já está. Então, você tem que, para realizar esse curso, você tem que ir realmente disposta a encarar os seus fantasmas, sabe? A encarar aquilo que você desviou o seu olhar a vida inteira. Então, primeira coisa, o primeiro contato, depois que a pessoa assistir a apresentação, tudo, ela vai ter esse contato comigo para eu poder deixar o curso mais prático possível, porque eu não quero simplesmente jogar lá vídeos para a pessoa só assistir e sair de lá com só obesidade intelectual. Não. Ela vai ter a clareza daquilo que ela quer para ela e depois ela vai ter uma sequência para seguir. E no final do curso ela tem outro atendimento. Então, se ficar alguma dificuldade, alguma outra coisa, ela vai estar saindo completa do curso. Eu falo que só não vai sair transformada do curso quem não quer, né? Lógico que eu vou estar levando para as clientes várias técnicas desses cursos que eu faço, que é bem interessante, porque o nosso corpo, ele realmente fala quem somos, como pensamos, sentimos e agimos. É bem interessante que tudo está aqui no nosso corpo, dos pés à cabeça. A gente foi construído por aquilo da forma como a gente detecta o mundo, né? Como a gente sentiu desde o ventre da mãe e tudo, enfim. É muito interessante esse curso, vale a pena. É um curso bem completo, né? Eu também que eu você, tirei, Renata. como fui eu que fiz, assim, né? Coloquei os vídeos, editei tudo para você. Falo que peguei muitas coisas para mim ali, então tá bem bacana mesmo. Então, você, só não tive Renata. atendimento. E aí eu queria falar para você, você tinha essa ideia desde quando? Porque muitas pessoas têm a experiência, isso que às vezes eu falo aqui nos meus conteúdos. Todo mundo tem o seu conhecimento, né? E aí e muitas vezes guarda aquilo para si ou acaba só ajudando ali no dia a dia, que está com os clientes, com as pessoas. Você tinha isso há muito tempo e te ajudou a tirar das ideias, a elaborar isso, uma estratégia, ou você já sabia exatamente como fazer? Olha, por mais que eu tinha eu brinco, né, esse jeitão, que às vezes afastava um pouco as pessoas, mas assim, eu sempre me conectei muito bem, e o ateliê foi um estágio, sabe? Eu acho que eu nunca te falei isso, mas o ateliê foi um estágio na minha vida, sabe por quê? Porque por mais que eu tinha muito mais facilidade com homens, que também frequentava, mas eu consegui me conectar muito bem com as mulheres lá, né, com as clientes. E várias vezes eu venho aqui, não é só para comprar eu venho para comprar um queijo, mas eu venho mais para conversar com você e acabo levando um queijo, né? Então, por eu ser, na época de criança, muito sozinha, com os meus pensamentos aí vagando e tentando me conectar com o mundo, eu sempre me conectei com as pessoas, sabe? Com a essência das pessoas, assim. Só que eu levava por um jeito mais complicado, né? Ao invés de você sentir a dor, entre aspas, apoiar, não, assim, você pega para você, é isso que eu não faço mais. Mas o ateliê me ensinava muito, então, assim, eu sempre ouvi, né? Nossa, Vande, nossa, eu gosto de vir aqui para conversar com você, a gente sai aqui mais leve, olha que engraçado. As mulheradas iam lá tomar café, fazer café colonial, café da tarde, elas me convidavam para sentar e comer junto, né? É até engraçado. E muitas vezes eu ouvi, nossa, eu queria ter a tua coragem de tomar certas decisões, fazer aquilo, mas assim, passava despercebido. E quando eu fiz esse caminho de volta, eu pensava, puxa, eu posso ajudar tantas mulheres a sair desse lugar doloroso que eu tava, né? Esse lugar de falsa ilusão que a vida é assim, ponto. E aí, conhecendo vocês, né, a nossa tribo,
que tem outra vertente aí ligada a nós, enfim. Você é uma pessoa que tem, nossa, uma contribuição enorme para isso, tá me cutucando, né? Ah, você precisa sair disso, você precisa entregar. E daí veio você e a Rê com esse projeto maravilhoso, Defleito Reflexo, que eu achei instantâneo. E assim, maravilhoso. E foi tão instantâneo, troquei as palavras, foi tão instantâneo que quando eu pensei, eu decidi na minha cabeça que eu queria fazer algo, vocês me convidaram. Eu assisti uma live que vocês fizeram, eu falei, caraca, tá aí, eu quero. Aí já coloquei na hora que eu queria, adquiri toda a mentoria de vocês e tal, né? Então, assim, nós não conseguimos nada sozinho. Isso aí é fato. Mas quando você decide, a vida decide junto com você, e aí ela traz. Então, o curso também traz muito isso, sabe? Que você não tá sozinha. E tá tudo bem. E que, assim, você tem pessoas que você pode colocar, expor um pouco a sua fraqueza. Sabe? Porque, assim, hoje tem dia que você acorda, que você quer falar assim, vai tomar banho, não quero fazer isso, preciso de alguém pra não é justificar nem lamentar, mas é pra, sabe? Para dar um respiro. Então, assim, vocês fazem muito isso comigo, me apoiaram muito, né? As Eu acho que meninas. muitas vezes, assim, tanto no seu projeto quanto no nosso, muitas vezes o que falta é o apoio. É alguém, assim, que caminha do seu Que lado. acredita junto com você. Eu vejo muito isso com as pessoas que... Eu acabo editando os vídeos, né? Ou acaba vindo aqui fazer entrevista. Então, é aquele medo que não é medo, é aquela insegurança, ou é eu confio em você. Já que você é a primeira pessoa que vai fazer e editar, eu confio, né? Eu dei os toques lá para você, grava direto, se errar, pare e ergue a mão, dá certinho para mim, para rechear o bolo, Sim, e dá certo para você, precisa. e vai desgravando, né? Como foi gravar? Contar, reviver essa história contando ali. Os Olha, roteiros apoiaram? Você sabe que, assim, quando eu comecei a gravar e reviver a história, eu falei assim, gente, olha o quanto eu caminhei. Porque às vezes assim, você não enxerga o tanto que você evoluiu. Por isso que precisa de apoio, por isso que você precisa falar, estruturar aquilo que você sabe, passar para frente, porque assim, internaliza muito, e aí você consegue falar, uau, você toma um choque com você mesmo, sabe? Então a necessidade de estruturar, a necessidade de você compartilhar, de ter pessoas que apoiam, seja num projeto como o seu e da Renata, seja em qualquer projeto que você tenha alguém que apoie, é muito interessante. E quando eu comecei a falar, né, e a gravar os vídeos, teve horas que eu parei, você viu que teve vários picotes, né? Eu parava e ficava assim, gente, não acredito que eu cheguei até aqui. Olha o processo. Então, assim, não precisa ser fácil, a gente conhece bem essa frase, né, mas só precisa ser feito. E o que o legal me ajudou muito... eu achei que a hora que, por mais que você recebeu todos os, depois de passar com a Renata, recebeu todos os roteiros do que você estruturado, mesmo fez, estruturado ali, mas era a sua história, o seu conhecimento, então você não leu, né? Aquilo foi só para te apoiar mesmo, né? Na hora ali, não tinha como, sabe por quê? Porque às vezes as ideias ficam meio confusas, né? A gente não sabe como colocar para fora, né? Esse é um medo também das pessoas. Sim, eu estava com medo inicialmente, porque assim, como é que você vai começar a falar de alguma coisa aleatório? Então precisa de uma estrutura. Porque hoje cedo eu te provoquei, ó, faz 1 minuto do anúncio da live. Deu 5 minutos, ela tinha me mandado. Eu falei, é isso aí. Não, eu sou movida a desafio, eu gosto de desafios, né? Aqui eu vou deixar um ponto de exclamação aí, não, de interrogação, melhor dizendo. Como uma boa rígida, eu gosto de desafios. Vai despertar curiosidade para as pessoas adquirir o curso e saber como é que funciona. Eu gosto. Então, assim, só que aquilo que eu falei para você, eu tenho a necessidade de saber o porquê que eu estou fazendo isso e como eu estou fazendo, para quê. E vocês dão uma base muito boa nisso. Porque assim, como eu estava falando, como você vai ficar falando de você aleatório? Tem que ter uma estrutura, então tem que ter uma lógica. Só que a hora que eu peguei o roteiro e aí eu comecei a falar, eu comecei a me conectar comigo mesmo, sabe? É muito, muito legal. Eu comecei a me conectar comigo mesmo. Foi treinada para você, né?
Você já está E aí, usando ela? Já começou a usar? não, Para fazer seus não, ainda não. conteúdos? Não, ainda não. Vai ter que Porque treinar, assim, ela tá treinada com você, mas tem sim, ali um passo a passo no começo para você deixar ela a você Vanzinha sabe que eu 2. já falei, né? Que eu já vendi curso antes de estar pronto. Porque assim, Sim, eu quem me ia for falar isso, você vendeu já, né? vendi, e para homem Mas também, tá? a venda você já tem, né? Você só E precisava já vendi estruturar o seu curso. para um homem, junto com a esposa. Na verdade, quem se interessou mais foi ele. E então, assim, eu sou muito ativa, gosto de falar, eu gosto de ver resultado. Então, assim, eu creio que o formato do curso vai ser muito produtivo para quem adquirir, por causa dessa agilidade, sabe? Não é aquela coisa maçante que você fica lá 20 minutos, que não tem nem essa quantidade de tempo cada vídeo, 20 minutos escutando, nananana, eu sou prática, eu gosto de praticidade. Então, para mim, a estrutura foi ótima. É desafiador para mim, porque assim, é como eu falei, antes eu fazia live, eu fazia vídeos de produtos, hoje eu tenho que fazer de mim, né? É diferente. E é E da minha outra também, vida. a gente tem que começar. Tudo que você começa, você tem que começar de algum lugar. Então, nada impede que daqui um ano, que você já esteja mais. Até fiz um vídeo meu, até eu Eu assustei, vi, de 2021 para cá. Então, assim, nada impede que daqui 6 meses, um ano, até atendendo as mulheres, sabendo da necessidade, dando, né, que você vai começar a entrar no nicho, na necessidade das pessoas, nada impede que você recicle ele, nada impede que você faça lógico. outro, porque às vezes as Ó, pessoas falam, eu vi uma parte. curso não vira mais nada. Gente, é uma porta para você entrar naquilo que você faz e entender o que as pessoas precisam. Aqui no digital é isso, entendeu? Não Sim. tem como. Às vezes fala, ai, não vira, mas é. Às vezes a pessoa tem acesso àquilo, não tem acesso a algo de 5.000 reais, que é uma mentoria, mas é um acesso. Você ajuda o outro, apoia o outro, e serve de laboratório para você melhorar o que você faz, entender o que aquelas pessoas precisam, porque alguém sempre se conecta. E ó, Então eu é vou te muito falar mais uma bacana coisa que eu o vi uma digital. palestra que a moça falou assim, ó, ela escreveu um livro. Então ela escreveu um livro e aí ela falou assim: "Nossa, eu li o livro que eu escrevi lá no começo. Nossa, hoje eu penso totalmente diferente. Só que alguém está naquele momento que eu estava lá atrás. Sim, Então tá tudo bem, faz parte. vai Nossa, eu falei, evoluindo, né? putz, evoluindo. Então, assim, sempre é necessário, nunca vai ser obsoleto, vai servir para alguém que está naquele caminho, que vai começar a adentrar nesse caminho que eu estava, e a evolução vem junto. Então, assim, o mundo digital, ele só aproxima as pessoas, né? Então, para mim é muito novo mesmo. Tem esses desafios que vocês me lançam aí, mas assim, eu tô adorando, porque assim, é mais começar a fazer, porque parece que depois se internaliza, você quer cada vez mais, né? E engraçado que eu atendi uma moça de Portugal, que tava, só estava esperando o produto ficar pronto. Falei, gente, então assim, até onde vai, né, a conexão da nossa história? Então a gente nunca pode desprezar a nossa história, seja ela qual for. Para alguém vai servir, vai transformar a vida, porque eu falo assim, quando você estrutura um curso, você está encurtando o processo de alguém. E é isso que é legal. A pessoa não precisa viver exatamente o mesmo nível de dor, ou de evolução, ou de qualquer coisa que seja, só porque ela vai começar de lá. Não, eu acho que essa troca tanto da estrutura de marketing digital ou de um livro, ela é necessária porque, assim, o ser humano é para isso. A gente foi feito para trocar figurinhas, no bom sentido, para apoiar, encurtar um pouco a dor, né? Que o mundo já é complicado. Então, assim, se a gente puder contribuir para dar uma encurtada aí no processo, estamos aí, esse é o Maravilhoso, objetivo. né? É, Bom, hoje foi um pré-lançamento, estamos nos finalmente dele, né? Fala um pouquinho do seu Instagram, você já começou a dar uma mexida nele, fazer alguma coisa, eu para vou ser ficar aqui para as sincera. pessoas. E aí eu Não consegui mexer ainda, mas eu acho que eu vou ter que convidar uma profissional chamada Débora para mexer no meu Instagram, olha sabe que eu por quê? desenvolvi a IA justamente por isso.
para ir deixando o serviço, porque ele é um serviço complexo, né? Então, assim, você não É. consegue, mas com certeza a gente está E aí para se ó, e apoiar. como eu não sou mais mulher multitarefas, eu quero me dedicar a realmente a estrutura do meu curso em si, não ficar lá, entendeu? Então, assim, eu vou precisar, sim, de muito apoio, tem muita coisa para ser feito, mas também já quero deixar aqui um convite que logo, logo, até depois nos bastidores a gente vai conversar mais. A Avon e a Natura quer desenvolver um evento comigo, e aí eu convidei você, e aí tem mais a Fer que está aqui, as meninas que fazem parte da nossa tribo. Eu quero idealizar esse projeto como um lançamento mesmo do meu, mas também agregar a história de outras, Sim, sabe? legal. E ontem na palestra que eu fui, eu falei sobre isso um pouquinho, não que eu fui lá para isso, mas eu fui lá para pegar coisas diferentes, né? E assim, eu já tinha um conhecimento, uma amizade com algumas delas lá, e eu perguntaram o que eu estava fazendo ali, porque eu sumi, e aí eu contei, ficaram maravilhados. Hoje já me ligaram perguntando se estava em pé. Eu falei, tá tudo em pé. Falei de você. Acharam o máximo a ideia de vocês, do efeito reflexo e do controle feminino. Então, assim, eu creio que Descalvado vai ter que dar uma a mulher acordar, parar de ter vergonha, de se expor, sabe? Porque ficar preocupada com o que as pessoas pensam, deixa de pensar. O que as pessoas pensam, deixa de pensar, seja pro bem ou pro mal, isso é delas, não se diz respeito ao que eu quero para mim. Então, assim, quando você está decidida com aquilo que você quer e com aquilo que você é, você conecta pessoas na mesma energia. E o que pensa o É, contrário também não faz diferença. Então, é isso aí. é isso aí. Qual que é o seu Instagram? O Instagram é @Vandirceia, Ela não está VANDIRCEIA. acostumada ainda, tem que sempre. Vou treinar ela. É. Me deixa calibrada aí, por favor. O meu Facebook é Vandirceia Gripa. @Vandirceia Gripa, GRPA. Tá? Então tá joia. Parabéns pela sua jornada. O curso ficou incrível, realmente, né? Anotei algumas coisas e para quem aí já está se interessando, é aquele de não ficar olhando para a Vanderceia na tela, não. É pegar papel, caneta, trazer para sua história e pegar o que é seu, o que funciona para você, porque depois você vai ter ela ali 2 vezes para fazer essa jornada aí de tirar essa sobrecarga, essa armadura, né? Fazendo um adendo aqui, esse casal que eu falei para vocês, né? Eles têm filhos pequenos, né, Dé? E aí inclusive ele fez o painel para mim e tudo, né? Que inclusive tá lá atrás, chiquérrimo, né? Aí ele pegou, tava falando, eu falei assim, ele falou assim, nossa, provavelmente a gente tem filho pequeno e tal. Eu falei assim, ó, nós podemos montar uma mentoria diferente para você. Então, assim, ao invés de você estar lendo ou assistindo todos os vídeos, a gente dá uma incrementada mais a mentoria ao vivo e aí toca a bola para frente. O que Ela já está importa é ter aumentando a resultado. esteira, gente. Daqui a pouco ela faz para os maridos. Mas É eu isso aí. quero, viu? Eu quero, sabe por quê? Porque, assim, como eu falei, eu tenho muita facilidade de me conectar com os homens. Então, assim, por eu estar, já estive, né, daquele outro lado, mais, assim, mais masculino e tal, eu pensei, gente, eu vou trazer muita clareza para esse povo, sabe? Eu vou trazer muita clareza para esse povo, porque, assim, às vezes a mulher é incrível, mas ela tem um cara que tá meio perdido devido a várias coisas que Você aconteceram não na vida. falou, né? Você falou um pouco dos filhos, mas você não falou do papel do homem nesse lugar, da mulher guerreira, né? Que está do lado e está com ela. Olha, eu vou falar uma coisa para você, é verdade. Eu vou falar uma Porque coisa no para você. começo eu falei, esse tema né, Mês das Mulheres, chamei a doutora Fernanda que está aqui há 15 dias atrás, agora eu te chamei, mas Ah lá, o tema, ele é, já apertou para tudo. apertar aí. E o tema dela trouxe, assim, muita clareza também para os homens, inclusive ela falou isso, né, que piloto automático é para todo mundo, é que ela trabalha com Exato. mulheres. Mas no seu caso, da mulher guerreira, também é para os homens, porque talvez eles identificam, porque a mulher, nesse papel, ela é tão cega, né, ela é tão cega que ela não enxerga. Então, talvez ele enxergue. E aí tem que saber acolher, tem que saber perguntar o que você quer, né? E tem que perguntar umas 10 vezes, porque ela vai falar, não tenho nada.
Nós mulheres temos que facilitar a nossa própria vida. Primeiro, parar com esse negócio de intuição mental, que isso é um mal nosso, mas dá para calibrar. Assim, na verdade, vou falar uma coisa para você que eu ouvi de um mentor nosso. Ele falou assim para mim: pô, a mulher guerreira, aquele jeito dele, né? Ela tem o poder de castrar a masculinidade de qualquer homem. Por quê? Porque ela se desafia o tempo todo, ela não permite o cara fazer o papel dele. Então, quem tem que se desafiar, quem tem que ir para a guerra, quem tem que lutar, quem tem que proteger a família não é a mulher, é o homem. Ele que tem que sair, ele que tem que ser desafiado, né? Como é o nosso lema: mulheres valorizadas, homens desafiados e crianças protegidas. E assim, o que acontece? Quando a gente está no papel guerreira, você não permite de jeito nenhum, mesmo inconsciente, você não permite o homem evoluir. Então, o homem de verdade, ele nunca tem do lado dele uma guerreira. Não tem. É um homem banana, ele tem. Por quê? Ela precisa de uma pessoa que seja submissa a ela, na sua necessidade de estar cuidando de tudo e de todos, dominando tudo, controlando tudo. Então, ela tem necessidade desse homem. Então, o homem de verdade, sabe aquele homem provedor, aquele homem que é homem, ele vai ter do lado dele uma mulher feminina, porque ela vai se sentir segura de ser quem ela nasceu para ser do lado de um cara desse, sabe? Então, assim, é uma construção dos dois. Então, não pode ser uma construção só da mulher. E, lógico, sempre é o primeiro, sempre a mulher que dá o primeiro passo, né? É incrível, sempre. Não, Você não vendeu. Você vendeu para um marido. Você vê? Você sim, vendeu o seu curso para um sim. marido e não foi para mulher. É verdade, né? Então assim, mas é muito interessante que sempre é mais mulher. Mas, sim, se a gente quiser trabalhar o casal, você consegue falar a mesma, sabe, a mesma linguagem. Então, assim, é uma construção, pouquinho por dia após dia, que aí o casal consegue se conectar. E olha, eu vou falar, nossa, é tão mágico isso, que assim, quando você deixa de ser gay, você se coloca no papel de mulher que você nasceu para ser, sabe? Gente, você constrange a pessoa e aí você começa a ver as coisas acontecer de uma forma tão leve, Dé. Você não precisa de muito esforço, sabe? A mulher guerreira, ela precisa guerrear o tempo todo para ter um carinho, porque assim ela não se permite nem ser abraçada, elogiada, porque ela não acredita no elogio das outras pessoas, principalmente do marido. Então, nossa, quando você desarma, sabe? Quando você consegue o elogio tirar essa só do armadura... rótulo, né? Só do rótulo. Só do rótulo. Nossa, dá pra ela cair. Liga pra ela que ela resolve. Nossa, liga pra ela que ela vai fazer tal coisa. Não, é só isso. Mas assim, o reconhecimento verdadeiro de quem ela é, mesmo do que ela faz, sabe? Da pessoa como ela é, e não tem preço. Então, quando você consegue se desconstruir, se identificar, porque eu penso assim, ó, tudo tá aqui dentro da gente. Então, o que a Wande sabe hoje, não é porque a Wande fez vários cursos, ou porque a Wande, lógico, isso ajuda muito, porque te molda. É como um diamante bruto. O diamante, ele já existe. Cada pessoa é uma pessoa. Exato. Né? A gente o diamante, único. ele já existe, o diamante ali. O que ele precisa é só ser lapidado. Então, assim, todos nós temos algo muito especial para contribuir. Todos. Isso sim, sem sombra de dúvida. Todo mundo, tanto mulher quanto homem tem. Ela só precisa querer passar pelo processo de lapidação, tanto ela quanto ele, para poder ver o próprio brilho, sabe? É lindo você se olhar no espelho e você ver o seu próprio brilho. Não pelo que as pessoas falam, mas por quem você é. E vocês sabem ainda de tudo que eu tenho feito. Sim, essa história é incrível. Nossa, vamos deixar um vaso aí, explica muita coisa, né, Dé? Põe a foto dele no Instagram. Um vaso, literalmente um vaso, explica muita coisa. Então, assim, nossa, eu tô muito feliz e realizada. Que, assim, por mais... mais leve mesmo, você realmente tá mais leve. A gente tá mais leve. Você sabe que as meninas, que eu sou anfitriã, né? Elas olharam para mim esses dias, eu não tinha falado nada do curso ainda. Nossa, Van, você tá diferente, você tá mais feminina. E eu quero deixar algo aqui que me consolidou, vamos dizer assim, o que me promoveu a fazer esse curso foi que o meu filho de 4 anos olhou para esse mural que estava aqui e falou: eu acho que eu vou chorar. E aí ele olhou para o mural e falou assim:
Mãe, por que você tá com a mão no queixo? Aí, o que você vai explicar para uma criança de 4 anos, né? Ah, para ficar mais chique. Não, mãe, porque você tá aprendendo a ver quem você é, né, mãe? Você está se conectando com você, né, mãe? Olha as palavras dele. 4 anos. Aí eu fiquei assim, eu comecei a chorar. E aí ele não entende, né? Por que a minha mãe tá chorando? O que eu falei? Falei, filho, muito obrigada pelo que você falou. E ele pegou, olhou nos meus olhos, 4 anos. Mãe, porque você tá descobrindo quem você... Foi essas palavras. Mãe, você está descobrindo quem você é, né, mãe? E a minha filha, uns dias antes, pegou no meu braço, a Bia mais fechadona. Ela pegou no meu braço assim, eu tava no meio do corredor, pegou no meu braço e falou assim, mãe, eu quero dizer algo para você. Eu tenho tanto orgulho de ser sua filha, mãe. Tanto que você nem imagina. Eu peguei, assustei, falei, por que você tá falando isso? Mãe, eu só quero te dizer. Então, esse caminho de volta não tem preço, entendeu? Então, assim, são vidinhas que você transforma. Ah, que eu nem... Chora que você aprendeu, né? Quantas É. mulheres que a gente viu aprendendo a chorar, né? Então, assim, meus filhos... E nem isso consegue. Exato, Dé. E hoje você veio chorando aqui, né? Ao vivo, para mim, assim, não tenho vergonha de chorar. O que eu recebi da minha vida, assim, por tudo isso que eu fiz, não tem preço. Então eu falo assim, ó, eu enfrento o que for necessário para apoiar a vida de muitas mulheres, porque tem mulheres que estão vivendo essa dor e não sabem. Sabe, não tem apoio, não tem apoio do marido, porque às vezes não desconhece também a própria história, não tem apoio da família, da comunidade, não sei o meio qual que vive. Então, quando você tem uma mãozinha só que estende as mãos para você, faz muita diferença. Eu tenho uma amiga, hoje ela é minha amiga, né? Inclusive, ela que comprou o ateliê, a Mônica. Eu falo, gente, eu tinha que ter vendido essa loja para ela, eu tinha que conhecer ela, porque foi a primeira pessoa que eu me conectei com o feminino de verdade, que foi me dando puxões, que foi me trazendo pro real, ó, a sua vida é essa, você é essa pessoa, para com isso. Então, assim, foram muitas pessoas, muitas assim, foram poucas pessoas que confiaram mesmo, que me mostraram quem eu sou, mas que fizeram uma diferença enorme. E pode ser uma pessoa só. Uma. Se você tiver uma pessoa que apoia você, fica tudo mais fácil. Você vai conseguir sozinha, né? Sem apoio, porque às vezes você acredita tanto no seu sonho e tá tudo bem sozinha, que lá na frente vão ver. O nosso caso é outra coisa, né? O nosso caso é deixar de controlar as questões da vida e só viver. Uma coisa que você falou uma vez no nosso grupo, que a diferença de desfrutar e usufruir, né? E como eu sou muito curiosa, eu falei, caraca, nem eu sei a diferença, que pra mim era a mesma coisa. E aí eu fui lá procurar a diferença. Falei, gente, eu não desfruto. Eu não desfruto da minha vida, de nada que Deus me deu. Então, quando eu percebi tudo isso, né? Que eu fui desconstruindo ser guerreira, eu falei, gente, a guerreira não deixa nada. Você pode construir impérios, né? Você não desfruta. Sabe? Porque você sempre está armada com alguma coisa. Então, assim, eu só sei que eu só tenho que agradecer, né? As pessoas que me apoiaram, a Deus em primeiro lugar, que eu não faço dele uma muleta, mas eu faço dele algo assim, sabe assim, um ser que foi o primeiro, né? Na verdade, assim, o primeiro que viu em mim, que me mostrou, na verdade, que tudo é possível, basta querer, que não depende de nada nem de ninguém, mas da própria força de vontade. Então, assim, cara, esse homem esse ser maravilhoso. Depois, os meus amigos, né? Então, não tem, de verdade, eu falo que, assim, eu brinco, mas eu quero que venda muito, mas, assim, se eu não vender nada, que não é o caso, mas, assim, já tô feliz só desse projeto, sabe por quê? Porque, assim, eu vi o quanto eu evoluí, o quanto eu posso ser quem eu sou, sem medo de comentários, sem medo de rejeição, sem medo de crítica. Eu tenho muito para oferecer, como muitas mulheres têm para oferecer na internet, sabe? De vir aqui se expor. Eu e sempre vai falo que o sol nasce para todos. Tudo é mais, quando a gente vem para esse lugar, tudo é mais suposição
do que verdade. Porque são tantas informações aqui. É claro que a gente sempre se conecta com alguém, são milhões de pessoas. Eu também, quando tive o meu curso, nossa, chegou em Portugal, chegou em tantos lugares. Então, assim, cara, o sol nasce para todas, as pessoas se conectam com pessoas, então é muito suposição. E Então, quando você vai montar o seu? E quando você vai montar o seu? O meu tô ajeitando. Porque a sua história é arrepiar também. Eu tô terminando de escrever meu livro. Muito. Isso eu não sabia, bonita. Estou terminando. Ó, você lembra uma vez que eu falei pra você que eu queria montar um grupo de mulheres pra gente poder sair aí nos 4 cantos? Então, acho que eu tô vendo uma oportunidade já aí começando, né? Você já bagunçou o coreto, né? Ela já mal começou a gravar, já vendeu, agora já tá querendo evento presencial. É o Vanderceide. Viu? Não é porque eu não tenho mais o ateliê, que eu não tenho uma mente empreendedora. Aquilo que eu falei, a personalidade leve, né? Não morre. Eu entrevistei muitas empreendedoras aqui, nesses 2 anos, de fora, né? De todo lugar, que escolheram o digital justamente para ficar com o filho em casa. Né? Que deixou um consultório de nutrição e atender só online para poder ficar com o filho em casa. Então, assim, tem muito, né? Tem os 2 lados, né? Tem um lado que está se jogando, eu acho que é muito também de energia, de fase, até de idade, eu acho, né? Da geração aqui, a Raquel estava aqui, quero trazer ela, porque ela tem 72 anos e resolveu vir para o digital. Então, eu falei, você tem que ir para a vitrine. Contar nunca é tarde, né? Nunca então, é tarde, legal, né? Não é assim, é democrático para todos. E desejo muito sucesso. Continue contando comigo, com a Renata, né? Pois com certeza ela vai ver. Sabe o que eu queria? Sabe que você poderia, uma sugestão, trazer uma dona de casa realizadérrima fazer o digital. Para as pessoas que realmente vivem isso na pele, sabe, que ama cuidar da casa e tal, que também dá para... Tem muitas, né? No YouTube tem muitas que fazem vídeo e tal, ensina, dicas. Um ensinamento que mereça a sua história, brilho todo mundo tem, só que tem que ter clareza para viver esse brilho e ir embora para frente. É isso aí. Então tá joia. Sucesso. Vou sair da live com o olho vermelho. Obrigada, viu? Volto daqui um tempo com quem quiser, me chama no Instagram aí que se transformou, que aqui o espaço é para todos. É verdade. Qualquer coisa já podem me chamar no Instagram. Passa uma boa mensagem, tá tudo certo. Ó, quem tiver interesse já me chama no dia, já vai estruturar essa, já vai colocando na fila. Assiste de novo, anota o que deu aí, já chama ela no direct, E quem quiser um curso aí, estruturar alguma coisa no digital, também já chama a gente no direct, que a gente tá aí para apoiar uns aos outros. Verdade. Então, tá joia, muito obrigada, viu? Até mais. Beijo, eu que agradeço. Tchau, gente. Obrigada aí pela participação. Tchau.